Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor de Física Davi Souza. Atualmente eu sou professor no Colégio Savassi, em BH. E a videoaula de hoje ela é para os alunos do colégio e para você que também pode estar vendo esse vídeo após pesquisar no YouTube sobre o tema. A gente está fazendo essa série de videoaulas devido à pandemia do coronavírus, ok? Pessoal, a aula de hoje vai dar continuidade a movimento circular. Hoje a gente vai falar sobre movimento circular uniforme, ok? Para quem perdeu a primeira videoaula, eu vou deixar aqui, ó, ela vai estar disponibilizada aqui. Esse é o nome do meu canal no YouTube, você pode pesquisar no YouTube Davi Souza, professor biofísico, que lá você vai assistir a minha videoaula a minha primeira videoaula sobre movimento circular e outras videoaulas sobre física no geral, ok? Vou estar deixando também, pessoal, o meu e-mail, caso você tenha alguma dúvida sobre o conteúdo, queira tá sanando, caso precise de alguma ajuda assim mais específica, pode estar me contactando por e-mail também, ok? Então vamos lá, pessoal, vamos começar. Movimento circular uniforme. Pessoal, para começar a videoaula de hoje, eu separei um vídeo no YouTube que exemplifica bem o que a gente vai estudar. Vocês vão ver que é bem tranquilo, que é bem simples. Vou dar play aqui para a gente poder começar. Já pensaste como é que um satélite se mantém em órbita à volta da Terra sem consumir combustível? Os satélites são lançados para o espaço a elevada velocidade, a qual é mantida enquanto orbitam o nosso planeta. Se a velocidade for menor do que a mínima necessária para manter a órbita, o satélite vai cair e atingir o solo. Se a velocidade for maior, vai sair da órbita da Terra. Em órbita, o satélite está apenas sujeito à ação da força gravítica, uma força perpendicular à trajetória que aponta sempre para o centro da Terra. Como a força é perpendicular ao movimento, a direção da velocidade varia constantemente. No entanto, como o seu módulo não varia, observamos um movimento circular uniforme. Pela segunda lei de Newton, a resultante das forças e a aceleração têm a mesma direção e sentido. São radiais e centrípetas, por apontarem para o centro da trajetória circular e perpendiculares à velocidade. Esta aceleração pode assim ser chamada de aceleração centrípeta, a qual depende da velocidade linear e do raio da trajetória, por isso também apresenta módulo constante. Podemos então concluir que a força responsável pelo movimento circular uniforme é uma força centrípeta. O movimento orbital dos satélites artificiais e naturais, assim como dos planetas, pode então ser explicado pela existência da força gravítica e por possuírem velocidade com direção perpendicular a essa mesma força. No entanto, para além destes, existem à nossa volta muitos outros exemplos onde podemos encontrar um movimento circular uniforme. Quando uma força é aplicada perpendicularmente à trajetória de um corpo, há uma variação da direção da velocidade, mas não do seu módulo, e obtemos um movimento circular uniforme. Este tipo de movimento caracteriza-se por apresentar velocidade tangente à trajetória em cada instante e perpendicular à resultante das forças e à aceleração, resultante das forças e aceleração com a mesma direção e sentido, radial e centrípeta, e módulos da velocidade, aceleração e resultante das forças constantes ao longo do tempo. Então, pessoal, basicamente o que esse vídeo quis tratar é o seguinte. Vamos imaginar esse satélite orbitando aqui, ó, em volta da... Deixa eu mudar ele de cor aqui e colocar ele laranja. Laranja, ok.
esse satélite, opa, vamos lá. Esse satélite aqui em órbita sobre a Terra, ok? Pessoal, o que está acontecendo com esse satélite nesse momento? Ele tem apenas uma força fazendo com que ele se movimente. É uma força dele mesmo? Não, porque não tem nenhum combustível sendo queimado nesse momento, fazendo com que o satélite se movimente. Esse satélite ele vai estar se movimentando graças à força gravitacional. Vocês lembram que todo vetor ele tem um módulo, uma direção e um sentido? Então, é como se isso fosse um vetor, mas de uma forma diferente, por estar em um movimento circular. Ele vai ter uma direção que vai ser, um sentido, desculpa, que vai ser curvado. Ele vai fazer uma curva, entendeu? Sempre na direção do seu raio. Então, como você pode ver, o satélite, se ele tivesse uma força dele que fizesse com que ele se acelerasse de forma mais rápida que a órbita da força gravitacional sobre a Terra, o que ia acontecer com esse satélite? A força ia ser tão grande que ele ia vir aqui, tá vindo tão rápido que uma hora ele ia sair do eixo. Da mesma forma que iria acontecer se ele fosse devagar. Se ele for devagar aqui, ó, não vai ter força e vai cair no centro da Terra. Então, basicamente, o movimento circular que a gente vai estudar hoje é um movimento uniforme, que é a movimentação de algo, de um móvel que tem um raio. Ok? Como exemplo, a gente tem um ventilador, entendeu? Se a gente ligar o ventilador na potência máxima, ele vai rodar e vai ficar rodando. Entendeu? Tem uma força agindo sobre ele. Ele não vai chegar uma hora que ele vai aumentar tanto sua velocidade que ele vai explodir, não. Ele vai continuar rodando o seu máximo, entendeu? A sua rotação, ela vai se manter constante, entendeu? De acordo com a velocidade que é necessária naquele momento. Da mesma forma, uma roda de uma bicicleta ou uma roda de um carro, sei lá, vamos pegar uma roda de um carro. Ela vai se mover em torno do seu eixo de acordo com a velocidade necessária, ok? Eu vou colocar nos exemplos aqui, espero que vocês entendam de forma mais tranquila, ok? Então vamos lá. Pessoal, então vamos começar aqui. Movimento circular uniforme. O movimento circular uniforme ocorre quando um móvel qualquer movimenta-se sobre uma trajetória circular, com velocidade de módulo constante. A importância do estudo desse movimento está na compreensão do funcionamento de motores e dos sistemas compostos por engrenagens, roldanas, entre outros. Essa ideia, a gente pode aplicar ela também nos satélites naturais e artificiais. Pessoal, o movimento circular uniforme, ele tem aceleração, ok? O vetor velocidade de um objeto que executa movimento circular uniforme tangencial à trajetória possui um módulo que vai ser um valor numérico, ok? E sempre vai ser constante. Ao executar uma curva, o vetor velocidade sofre alteração de direção e sentido. Portanto, existe uma aceleração centrípeta. Vamos lá, pessoal. O vetor velocidade, ele vai ter um valor numérico, ok? Vou pegar um outro exemplo aqui, ó. Aqui, ó. Peguei esse outro exemplo aqui, ó. O vetor velocidade, ele vai ter um valor numérico. Esse valor aí, eu estou representando ele como 10 metros por segundo. Como vocês podem ver, aqui, ó. Vai ser 10 metros por segundo aqui, aqui, aqui e aqui. Vamos imaginar que essa bolinha foi vista em diferentes posições na sua trajetória circular.
Aí, pessoal, como vocês podem ver, ao executar uma curva, o vetor velocidade está sofrendo alterações de direção e sentido. Como vocês podem ver aqui, ó, tá mudando a sua direção. Aqui está num ponto e aqui está no outro. Então mudou a direção, em vez de ser horizontal, virou uma direção curva, né? E isso se chama aceleração centrípeta, porque existe o vetor velocidade, que vai ter um módulo de valor numérico que vai ser constante, sempre vai ser o mesmo, aqui está sendo sempre o 10, mas o que está mudando é a direção e o seu sentido. Então, pessoal, vamos lá de novo. A aceleração centrípeta, ela vai ser um valor, um vetor que vai ter um módulo com valor numérico, mas que vai sofrer alteração na sua direção e no seu sentido. Novamente repetindo, aceleração centrípeta. O módulo possui um valor numérico constante. O que muda é que, ao executar a curva, vai sofrer uma alteração na sua direção e no seu sentido. Voltando aqui um pouquinho, vamos lembrar aqui características do movimento circular uniforme. O movimento circular uniforme, pessoal, ele vai ter sempre uma característica que o seu movimento vai ser uma circunferência. A velocidade vetorial é constante e constante módulo é variável na direção e no sentido. Ficou horrível, vamos de novo. A velocidade vetorial é constante. Módulo Nossa, ficou ruim de novo. Vamos de novo. O professor está meio devagar. A velocidade vetorial é constante. Módulo e variável na direção e no sentido. A aceleração tangencial é nula. A aceleração centrípeta é constante em módulo e variável na direção e no sentido. Como vocês podem lembrar lá no último exemplo, o módulo vai ser o 10, o que vai variar é a direção e o sentido por ser um vetor que vai estar em curva. Até aí eu acho que pegou de boa, né? Então vamos lá. Pessoal, a aceleração centrípeta é definida pela razão entre o quadrado da velocidade e o raio da trajetória circular, ok? Como vocês podem ver aqui embaixo, ó, aceleração centrípeta, ACP, de aceleração, CP de centrípeta. É definida pela razão entre o quadrado da velocidade sobre o raio, ok? Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o período. O que é o período? O período é o tempo necessário para que um objeto em movimento circular complete um giro. O período é o tempo necessário para que um objeto em movimento circular complete um giro, ok? O período, pessoal, nesse tipo de estudo, a gente vai chamar ele de T. Aí vai ser ΔT, que vai ser a variação do tempo, dividido pelo número de voltas. Vamos supor que uma roda gigante deu 2 voltas em 2 minutos. Aí você vai colocar o tempo, que vai ser 2 minutos, dividido pelo número de voltas, que foi 2. Então, cada volta ela deu em 1 minuto, ok? Deu para pegar essa ideia aí, pessoal? De boa? Então, vamos ver a frequência aqui.
Frequência é o número de voltas executadas em um intervalo de tempo. As unidades utilizadas pela frequência pode ser o RPM, que são rotação por minuto, e o Hertz, que são as rotações por segundo, que é isso aqui que eu coloquei aqui, Hertz. No sistema internacional são essas duas expressões que são usadas, o RPM. Isso não se chama banda de rock, ok, pessoal? Que a gente está trabalhando na física. Então vão ser rotações por minuto. E o Hz, que é o Hertz, ok? Que é rotações por segundo. Matematicamente falando, deixa eu achar aqui. Achei aqui. Matematicamente falando, pessoal, o período é o inverso da frequência. E a frequência é o inverso do período. Vou colocar aqui no meio aqui. Matematicamente falando, o período é o inverso da frequência e a frequência ela vai ser o inverso do período. Como vocês podem ver aqui, ó. Período. Vamos lá. Período é igual a 1 sobre a frequência e frequência é igual a 1 pelo período. Deu para entender aí? Até aí tá de boa? Tranquilo? Beleza. Agora, pessoal, a gente vai falar sobre a velocidade angular. Pode ficar tranquilo que depois eu vou voltar o vídeo para vocês poderem fazer anotações no caderno de vocês com as fórmulas, com tudo que for necessário, ok? Pode ficar tranquilo que eu vou dar essa moralzinha aí e vou voltar tudo para vocês poderem entender, fazer anotação, copiar fórmulas, ok? Então vamos lá, pessoal. A velocidade angular ômega, para quem não sabe, ômega é isso aqui, ó, essa letrinha grega se chama ômega. É a razão entre o deslocamento angular sofrido por um móvel em relação ao tempo. De acordo com o Sistema Internacional de Unidades, a velocidade é dada por radianos, ok? Então vamos lá, pessoal. Aqui basicamente vai ser o cálculo, né, da velocidade angular. Ele vai ser o seguinte: ômega é igual a 2π radianos sobre o período, ok? Repetindo, vamos de novo mais uma vez. A velocidade angular, ela vai ser ômega é igual a 2π radiano sobre o período. Nada mais é, pessoal, do que essa continha aqui, ó. Aqui, ó. Delta θ é igual sobre delta t, entendeu? É basicamente a mesma coisa. A questão vai dar sempre a razão. Ok? Vamos ler aqui, ó. A velocidade angular é a razão entre o deslocamento angular sofrido por um móvel em relação ao tempo. Ok? Como vocês podem ver aqui, ômega é igual a delta θ sobre delta t, que é a mesma coisa que isso aqui, ó. Delta π, ômega é igual a 2π sobre o período, ok? Ok, pessoal, de boa até aí? Então vamos lá. Dando continuidade aqui. Relação entre velocidade angular e velocidade linear. Existe uma relação entre a velocidade angular e a velocidade linear, pessoal.
Eu vou explicar como que funciona, mas basicamente é essa equação. E aí eu vou explicar como que ela funciona aqui, ok? Vamos lá. Sabendo que a velocidade linear pode ser definida como a razão entre o espaço percorrido, ΔS, e o intervalo de tempo, aqui, opa. Vamos lá. Sabendo que a velocidade linear pode ser definida como a razão entre o espaço percorrido ΔS e o intervalo de tempo ΔT, podemos determinar uma relação entre velocidade angular e a velocidade linear para um objeto que executa um movimento circular. Para isso, é preciso entender que em um giro completo, o espaço percorrido corresponde ao comprimento da circunferência, ok? E que o tempo gasto para uma volta completa é justamente o período t do movimento. Podemos assim descrever nessa forma de equação aqui. A velocidade vai ser o ΔS, o espaço percorrido, sobre o ΔT, que é o intervalo de tempo, ok? Pode ser descrito também dessa forma aqui, 2 vezes π vezes o raio sobre o tempo, ok? Ou inversamente falando, velocidade é igual a 2 vezes π sobre o período vezes o raio, ok? Deu para entender ou ficou um pouco confuso? Beleza, se ficou um pouco confuso, volta um pouquinho, ok? A velocidade linear V de um móvel que executa movimento circular é dada pelo produto da velocidade angular ômega com o raio da trajetória. Então, a velocidade linear, pessoal, ela vai ser basicamente sempre o V dada pelo produto angular, que vai ser o ômega vezes o raio. Então, se eu der um ômega com valor x, você vai simplesmente multiplicar pelo raio. V, que vai ser a velocidade linear, vai ser o ômega vezes o raio. É simples, não tem muito segredo. Eu peguei aqui, ó, vou pegar aqui um exemplo para vocês entenderem mais a fundo o que eu estou dizendo. Vem cá, vamos focar nesse exemplo aqui, ó. Como vocês podem ver, pessoal, tem uma barra de ferro aqui, ó. Tem uma barra de ferro cruzando aqui. Numa direção circular, ok? Tem 5 pessoas segurando essa barra e elas estão movimentando. A velocidade delas, pessoal, é constante e a barra ela tem que se manter em linha reta, ok? Só que essa primeira pessoa aqui, vou voltar aqui. Essa primeira pessoa aqui, ó, ela vai andar menos. E essa daqui, ó, esse sujeito aqui, ele vai ter um raio um pouco maior. Por quê? Como ele está mais distante do centro do eixo, ele vai ter que ter uma movimentação para poder andar com essa barra em passos maiores. Mas a velocidade do módulo de movimento de ambos juntos vai ser o mesmo. Isso daí não vai mudar, ok? Vai se manter o mesmo, tá bom? É isso. A aula de hoje, pessoal, ela é uma aula introdutória. Então, assim, ela não busca fazer exercício, porque eu preciso que vocês entendam no movimento circular uniforme
a definição de forma correta, ok? Calma aí. Então, pessoal, a aula de hoje, ela é para vocês, ela é uma aula introdutória sobre o movimento circular, e o que eu preciso que vocês entendam é o seguinte, que o módulo ele não vai mudar, ok? Igual nesse exemplo aqui, ó, em ambos os pontos, o movimento ele se manteve circular com o módulo 10, ok? O módulo dele ele não aumentou, beleza? Eu preciso que vocês entendam a diferença entre o período e a frequência, porque são os que mais agarram, entendeu? Então vamos lá. O movimento circular uniforme é todo movimento de trajetória circular em que a velocidade escalar, linear ou angular é constante, ok? E que não vai ter um valor igual a zero. Então, por exemplo, vocês lembram do satélite no início do vídeo? Se a velocidade linear, a velocidade constante daquele satélite na órbita da Terra for zero, o que vai acontecer? Se não tem velocidade nenhuma ali no satélite, vai cair. Aqui, ó, por exemplo, eu vou pegar o Homem de Ferro aqui, ó. Esse é o Homem de Ferro, da Homem de Ferro. Se não tiver nenhuma força sobre ele para movimentar, a força constante dele vai ser zero. Então, igual a zero, o que vai fazer? Caiu. Simples assim. Agora, se eu pegar o Homem de Ferro, aplicar sobre ele uma força constante, uma força, eu vou aplicar uma força. A força constante fez com que ele seguisse, entendeu? Então é isso. O estudo, ele que mesmo que ele fique numa forma angular, ele vai ter uma velocidade constante, ok? Deu para você entender de boa? Vamos lembrar aqui em todos os pontos. Nesse ponto, aí girou para esse ponto, girou nesse ponto e girou nesse outro ponto aqui. A intensidade sempre vai ser a mesma. Sempre se manteve 10 metros por segundo. Essa bolinha, em todo esse raio, ela andou 10 metros por segundo. Ela não aumentou nem diminuiu em momento nenhum a sua velocidade. O que mudou? O que mudou foi a sua direção e o seu sentido, entendeu? De boa até aí? Beleza. Vou voltar aqui para vocês poderem copiar as definições. Calma aí. Vamos lá. Vou deixar aqui, ó. Movimento circular, copiem essas definições, tá? Como vocês sabem, eu adoro cobrar definição em prova, porque eu não vejo tanta necessidade de se matematizar a física. A física você precisa também entender a teoria para você poder lembrar como que funciona. Então copiem todas as características do movimento circular. Copiou? Beleza. Qualquer coisa você dá um pause no vídeo, volta ele, ok? Aqui, ó, pessoal, eu tô deixando um esquema, fiz um esquema para vocês entenderem, voltando tanto na matéria da aula passada quanto nessa. Então eu vou dar um zoom por partes e aí você vai copiando, vai relembrando, vai pegando a introdução, como que funciona. Vamos lá, deixa eu tirar aqui espaço angular. Agora, velocidade angular. Aceleração angular. Relação entre grandezas lineares e angulares. Isso vocês não precisam copiar, ok? Porque isso aqui não vou cobrar por enquanto.
relação entre grandeza linear e angular, período e frequência, diferença de período e de frequência. Frequência é o número de vezes que um fenômeno se repete em um determinado intervalo de tempo. Período é o tempo necessário para que o fenômeno ocorra uma única vez. Quando o tempo estiver em segundos, a frequência será em hertz. Quando o tempo estiver em minutos, a frequência será em rotações por minuto, RPM. A definição do movimento circular uniforme, ok? Velocidade angular em função do período ou da frequência. Ômega é igual a 2π sobre período, que é igual a 2π vezes frequência. E o cálculo da aceleração centrípeta, que vai ser a aceleração centrípeta é igual a velocidade ao quadrado dividido sobre o raio, ok? Ou ômega ao quadrado vezes o raio, beleza? Pessoal, a aula de hoje está acabando por aqui, viu? Como para casa, eu vou deixar para vocês fazerem um resumo tanto desse conteúdo quanto do outro. Não vou cobrir exercício matemático agora. Vou deixar como para casa só que vocês façam um resumo sobre o conteúdo, porque eu preciso que vocês saibam esse conteúdo na sua introdução, porque só assim vocês vão entender a sua função matemática, ok? Então, quero esse resumo bem elaborado, tá? Quero também que vocês coloquem as fórmulas separando por partes, ok? A frequência, o período, o intervalo, a frequência, o período, o que é um MCU, que é o movimento circular, entre outros. A aula de hoje fica por aqui. Um abraço, fiquem com Deus. Tchauzinho.